Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E nesse momento nós vamos continuar com a nossa série de estudos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, finalzinho do capítulo 2. E nós vamos nos ater aos versículos do 17 ao 20. Mas antes de irmos para a leitura, de fato, qual é o contexto dessa carta? Bom, como os irmãos podem ver na imagem, Tessalônica é uma cidade portuária da Grécia. Ela ficava ali próxima do mar Egeu, e justamente por ter esses portos, era uma importante rota comercial, já que os navios chegavam lá na cidade e ali podiam depositar suas cargas, produtos, mercadorias, e isso era importante para o comércio da época. Ela era também uma colônia romana, ou seja, era uma cidade subordinada a Roma, que era a potência da época e que inclusive perseguiu muito os cristãos. Tessalônica também era escravagista, ou seja, usava escravos como mão de obra, e a maior parte da sua população vivia na pobreza. E a igreja, nesse contexto, foi formada lá pela segunda viagem missionária de Paulo, em que ele estava acompanhado com Silas. Os irmãos podem conferir isso aí lá no livro de Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Mas agora que vimos um pouco do contexto, vamos ao texto. A palavra diz o seguinte: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, a alegria, o coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Que o Senhor possa aplicar a sua preciosa palavra nos nossos corações. Amém. Bom, como acabamos de ler, irmãos, podemos ver no finalzinho desse capítulo 2 a preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos lá em Tessalônica, tanto pelo contexto da cidade, pela situação complicada em que os irmãos viviam, mas vale dizer também que lá em 2 Coríntios, capítulo 8, os primeiros versículos, o apóstolo ele faz questão de elogiar a conduta das igrejas da Macedônia, que era justamente a região em que Tessalônica se encontrava, e que aquelas igrejas, mesmo sob uma situação complicada e naquele contexto difícil, as ofertas foram generosas. Então tiramos daí que Tessalônica era realmente uma igreja que trabalhava, que se importava com o Evangelho e que estava firmada na rocha que é Cristo. E por isso Paulo se alegra pelo trabalho da igreja e ele incentiva os irmãos a permanecerem no caminho. E mesmo esses 4 versículos, mesmo nessa pequena passagem, o que isso tem a nos ensinar, o que isso fala para nós como igreja de Cristo? A palavra lá em Gálatas, a partir do versículo 2, ela diz o seguinte: Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, nessa outra epístola, é bem clara a mensagem de que, como igreja, como irmãos em Cristo, temos que nos ajudar. Sabemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e como corpo, vários membros e cada um dos membros tem a sua função. Mas ora, o corpo é um conjunto, então temos que ser esse conjunto. Temos que levar os fardos pesados uns dos outros, como diz a Escritura, para que assim cumpramos a lei de Cristo, que é primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar os nossos irmãos, porque através do sangue de Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, e somos unidos pela fé. E por isso, essa preocupação de Paulo
é bem oportuna, é bem atual, porque será que de fato temos nos preocupado com os nossos irmãos? Será que de fato nós temos tido esse cuidado que Paulo teve em estar ali acompanhando, em estar dando sempre uma palavra de ânimo, de coragem, de exortação, quando necessário? Será que realmente temos amado os nossos irmãos e levado os fardos uns dos outros, como diz aqui a palavra em Gálatas? Ou será que estamos deixando que os fardos pesados continuem sendo levados por alguns irmãos e deixamos de fazer a nossa parte como igreja, como discípulos de Cristo? Isso é bem atual porque reflete muito aquilo em que temos feito, irmãos. Aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, que foi apregoar as boas novas da salvação. E como igreja, nós fomos chamados, eclésia, chamados para fora, chamados para pregar o Evangelho e anunciar a toda criatura que Jesus Cristo é o Senhor. Mas só podemos fazer isso se estivermos juntos, se estivermos no mesmo Espírito. Se adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele busca tais que assim o adorem. Então, irmãos, que possamos de fato refletir como tem sido a nossa conduta nesse tempo, que mesmo um pouco distantes agora, mas que possamos estar sempre juntos, na comunhão, na oração, sabendo que nosso trabalho nunca é vão do Senhor, sabendo que tudo aquilo que fazemos para o Senhor deve ser feito da melhor maneira possível, porque a Ele devemos toda a honra e toda a glória, e através dele é que nós conseguimos a salvação, uma graça imerecida. E como forma de gratidão, só podemos entregar nossa vida a Ele. E não só uma parte, não só a nossa vida profissional, a nossa vida secular, a nossa vida familiar, mas tudo. Tudo entregarei, como diz o hino. Mas que, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, irmãos. Especialmente aos da família da fé. Porque a palavra também diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel e tem negado a fé. Então que possamos cuidar uns dos outros, nos preocupar, estar ali atentos a quem tem participado e sempre que pudermos levarmos uma palavra, uma orientação, porque através disso estamos exercendo o amor, a fé e assim nos importando uns com os outros e amando os nossos irmãos porque Cristo nos amou primeiro. Então que assim como Paulo, que possamos ter esse desejo, essa preocupação com os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e tenham todos uma boa noite na paz de Cristo. Amém.